Boa tarde, meus alunos. Aqui é o professor Márcio Teodoro, professor de Cálculo Numérico em Computadores. Eu sou formado em Engenharia Metalúrgica aqui em Volta Redonda, na cidade de Volta Redonda, pela UF. Tenho mestrado em Simulação de Processos e Fenômenos e tenho doutorado na parte de materiais bioabsorvíveis em biomateriais. Trabalhei na Companhia Siderúrgica Paulista, trabalhei na Companhia Usiminas Siderúrgicas, né? Ambas siderúrgicas, e trabalhei na Companhia Siderúrgica Nacional, como engenheiro de processos e como engenheiro de qualidade. E agora estou me dedicando a essa parte de docência do nível universitário. Bom, e a matéria que eu vou lecionar para vocês, né, é o cálculo numérico em computadores. O que é o cálculo numérico computacional ou em computadores? É uma matéria que estuda a resolução de problemas matemáticos através de métodos numéricos. O que são métodos numéricos? Métodos numéricos são algoritmos de aproximação para a obtenção aproximada de resultados matemáticos. O que é algoritmo de aproximação? É um algoritmo que se aproxima do resultado exato, mas o cálculo numérico ele não obtém o cálculo exato, ele obtém um resultado aproximado, tá? De uma solução matemática. Então a gente vai trabalhar com erro aceitável. Na primeira aula a gente vai ver essa noção de um erro aceitável, tá? De um erro aceitável. A gente vai fazer uma parte de um pequeno estudo sobre erro, né? E entender o que é o erro aceitável, né? Porque o cálculo numérico ele trabalha com a resolução de equações, né? Que descrevem processos e fenômenos, e essa resolução são feitas através de algoritmos e não através da resolução algébrica. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo que vai ficar mais fácil de entender o que é um método numérico. Eu separei aqui uma parte que eu gosto, acho bastante interessante, bem simples, né? Bem simples de desenvolver, e é uma solução para uma integração numérica. A integração normalmente é uma coisa chata de se resolver quando você tem a função, aplica método da cadeia, método disso, método daquilo, para chegar na solução. E esse método daqui que a gente vai utilizar, ele é bem utilizado na parte de integração numérica, e é um método bem simples. Vocês vão ver como é simples. O que é uma integração, né? Vamos fazer uma rápida coisa. Integração de uma função f de x, essa em vermelho, né? Essa função descreve esse comportamento aí. Normalmente se integra entre o intervalo a e b. Integra entre um intervalo a e b. O resultado dessa integração, né? Não sei se vocês lembram, é a área abaixo da função. A integral da função f de x dx do intervalo AB é a área abaixo da função no intervalo AB. Simples. Agora a aplicação do método numérico, né? Aí é chamado método dos trapézios. Olhem como é simples. O que é o método dos trapézios? Ele é um método que tem como objetivo, tem no seu algoritmo dividir o intervalo AB em trapézios. Eu dividi no intervalo AB em trapézios, eu dividindo o intervalo AB entre trapézios, eu dividi no intervalo AB entre trapézios, vocês podem observar aqui
que mesmo assim eu fico com a parte diária que eu não consigo cobrir, já que a, a integração é a área abaixo do trapézio, a área abaixo da função. E esse pedaço aqui seria um erro que eu teria quando eu divido em 3. Mas o que a gente pode observar aqui? Quanto mais vezes, quanto mais trapézios eu dividir essa área, eu dividir esse intervalo AB, mais precisa vai ser a minha resposta. E como que eu diminuo esse erro? Eu diminuo esse erro através de um uso de um algoritmo computacional. Então faço uma programação muito simples, que eu digo para dividir de A até B em 1000 trapézios. O trapézio vai, e essa parte com H fica constante, e quando eu divido em 1000, eu vou me aproximar muito, mas muito mesmo da solução exata. Esse é o método numérico, essa é a essência do método numérico. Eu pego um algoritmo, uma coisa aparentemente é uma ideia, o algoritmo tem uma ideia muito simples, tá? Só que esse algoritmo eu jogo numa parte computacional, por isso o cálculo numérico computacional. E jogo todo o peso nas costas da resolução, nas costas do computador. E esse computador, ele vai dividir, eu mando ele dividir, posso dividir 1 milhão de partes, eu posso dividir 1 milhão de partes, é o computador que vai fazer esse serviço. E com essa divisão de N trapézios, esse erro aqui, ele diminui ao ponto que eu consiga chegar a uma solução aproximada aceitável. Essa é a essência do cálculo numérico, né? Aqui, trapézio 1, trapézio 2, área do trapézio 1, área do trapézio 2, né? Aqui fiz uma simplificação, né? Seria até um algoritmo aqui já, ó. Né? Posso partir daqui para um algoritmo e chego à solução da integral da função f de x vermelho de A a B. Muito obrigado, né? E as duas primeiras aulas nossas, a gente vai precisar de aprender uma programação para que a gente possa colocar um esforço computacional em cima do computador, né? Um esforço computador em cima do computador, e para que a gente possa ter nossas respostas mais fáceis. A gente vai utilizar aí o MATLAB Mobile, tá? Quem já estiver vendo esse vídeo pode baixar no Play Store, é de graça, ele funciona muito bem. A turma anterior a vocês, a gente fez a experiência e eles trabalharam muito bem, tá? Quem não tiver a disponibilidade do celular para baixar, pode trabalhar em dupla com um amigo, conversa comigo, a gente vai arranjar um jeito que a gente possa fluir bem a nossa aula, tá? Muito obrigado e boa sorte pra gente, tá? Estarei à disposição de vocês a semana inteira. Pode mandar o WhatsApp, pode mandar recado pelo Moodle, para que a gente possa ter maior eficiência da nossa aula mesmo à distância. E quanto a presencial, daqui a pouco a gente está junto. Um abraço, boa sorte.